Olá, amigos da TV Cidade. Estamos aqui com mais um programa da TV. Tá, mas esse careca aí, todas as vezes vem com um programa novo e só ele apresenta. Pois é, alguns apresentadores nos abandonaram, então hoje eu vou fazer um pedido aqui. Você que está nos vendo em casa, quer apresentar qualquer um programa que você já viu aqui ou novo, estamos à disposição para conversar e fazer uma grande parceria. Venha conosco que estamos no Brasil inteiro, pelo satélite e pelo cabo. Hoje, o alcance dos nossos programas de Farroupilha para o mundo e para o Brasil alcança, só no Brasil, 80 milhões de telespectadores. Isso não é pouca coisa, é muito. Nós temos mais de 50 programas que estamos passando na nossa grade e esse é um baita de um programa, que nós já temos várias gravações feitas pela Suzy e pela Clau, mas elas estão um pouco assoberbadas e deram tempo. Então eu estou à procura de uma nova apresentadora ou do novo apresentador que conheça um pouquinho do assunto, né? Se não conhecer, não tem problema também. Basta ir atrás que a gente consegue. Até eu consigo fazer isso aí, né? O programa é Bem Viver, Corpo e Mente. Olha só o título. E hoje eu convidei uma pessoa por demais conhecida na cidade. Ela esteve na mídia muito tempo. Todo mundo conhecia, ela dava entrevista toda hora, porque ela chefiava uma escola muito necessária, uma escola que cresceu na mão dela. Uma mulher abnegada, uma mulher que sabe fazer as coisas. Estou falando de Margarete da Silva Andreasa. Obrigado, Margarete, por ter aceito o convite e estar conosco para passar os seus conhecimentos para todos os telespectadores, que não são poucos na cidade. Eu que agradeço o convite, né? E é um prazer estar aqui em contato mais uma vez com a TV Cidade e em contato com os telespectadores, né, que estão aí prestigiando essa TV que leva às suas casas a notícia, a informação e está nos auxiliando no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento como pessoas, como indivíduos que somos e que precisamos estar sempre evoluindo e aprendendo. Muito bem, Margarete. O motivo do convite para a Margarete, eu já considero minha amiga, já fiz algumas sessões de psicólogo com você, terapia, né? E fui muito feliz, né? na terapia. Acho que todo mundo tem que fazer terapia, né? Inclusive, os psicólogos fazem, imagina nós. Exatamente. Né? Até os psicólogos, aliás, que é uma fazem? Condição. Na verdade, a condição para se fazer terapia, para exercer a profissão, é passar por esse processo, para que você não misture as tuas coisas com as do paciente, que tu possa estar analisando ou ajudando o paciente a ter algum insight de acordo com os teus problemas, com as tuas vivências e com as tuas coisas mal resolvidas. Por isso que a gente precisa estar bem resolvido com as nossas questões emocionais, com nossos complexos, com as nossas dificuldades, e para poder superar isso e poder não misturar isso com as coisas do paciente. Até quem não é psicólogo, se não está de bem consigo mesmo... Em qualquer profissão, na verdade, nós temos uma carga emocional que nos leva a interagir com o outro, com o meio, de acordo com essas experiências emocionais. E se nós estamos mal resolvidos, tivemos situações, vivências conflituantes com nossas figuras parentais, que são nossas primeiras experiências, né? Inclusive até pelos motivos pelos quais nossos pais nos conceberam, vem daí já as nossas experiências emocionais. Por que nossos pais nos tiveram, a nossa mãe engravidou? Por que teve esse desejo e essa situação? Então, desde aí, nós já temos situações que já determinam a vida emocional da pessoa e que ela vai refletir nos seus relacionamentos interpessoais, né? À medida que a gente tiver isso muito mal resolvido, nós vamos estar vivendo muito em conflito com o outro. A gente vai estar não sendo resiliente, não sendo capaz de se reorganizar a partir de uma crise, porque todos nós temos, né? E nós vamos falar hoje disso, de uma crise, que é uma crise existencial, que normalmente está ligada à passagem de ano, à passagem de um ano para outro, que é
é um símbolo, na verdade, Sim, né? época de balanço. É época de balanço porque é uma data como qualquer outra. Porque o mundo não vai acabar, não vai acabar no outro dia, só mudamos de data. É a mesma coisa como a maioridade penal, eu digo, né? Como é que daqui de um dia para outro, o adolescente tem 17 anos e 11 meses e 29 dias. No outro dia, e ele é incapaz e ele não assume, não tem suas responsabilidades assumidas por ele. E no outro dia ele vai ter isso. Quando ele completa os 18 anos, ele vai ter a maioridade e ele vai ser responsável pelos seus atos. Não existe isso. Isso é um marco delimitado para um critério que se utilizou para... No Brasil, né? No Brasil, exatamente, né? Por isso Estados que, Unidos, né? Por isso que há polêmica, né? As pessoas... tem países que é bem menor a maioridade penal. E o que eu quero dizer é que esse marco da mudança de data para o ano 2020, que a gente, né, está passando, ele é um marco. Na verdade, é simbólico. E a gente realmente acaba entrando nessa vibe, né, de repensar o ano que passou, um momento, esse período que são 12 meses, que também são pré-determinados pelo homem, estabelecidos, né, pela nossa cultura. Mas faz tempo também esses 12 meses. Faz tempo. Desde os Incas, né, que olhavam o sol lá. Faz tempo, né? Mas foi criado para a gente se organizar e se orientar, na verdade. Mas são marcos criados pelo homem, porque um dia atrás do outro a gente vai ter que viver. Mas é um momento de realmente de repensar, de fazer um balanço da vida, né? Mas nós estamos sempre fazendo esse balanço, se tu vai ver o que é bom e o que é ruim para nós, o que valeu e o que não valeu. Mas essa data, ela é mais simbólica, porque daí a gente vai acabar trazendo tudo aquilo do ano. A gente pesa tudo, né? Rever certo, tudo. O que eu errei. O que deu certo, o que eu errei. A maioria fica feliz, outros tristes. A gente fica triste quando a gente tem um preconceito que existe um caminho pré-determinado. E eu li esses tempos um artigo muito interessante sobre isso, que há uma idade para fazer sucesso, há uma idade para casar, uma idade para ter filho, uma idade... tudo isso, né? Isso é tudo estereótipo que se criou e que a idade ela é muito relativa, né? Depende da cabeça de cada um. Depende de cada um, depende do processo emocional. Tem gente que faz sucesso, tem gente com 19 anos que é microempresário e tem uma marca e faz sucesso, e tem gente com 40 anos que nem trabalhou ainda, está fazendo faculdade, curso, muitas vezes, ou nem fez cursos, né? E está às custas dos pais. Cada caso é um caos. Cada caso é um caso, né? Então, e quando a gente tem esses conceitos pré-estabelecidos, há o sofrimento, porque a gente acha que deveria estar fazendo algo que não fez. Quando a gente começa a entender que nosso desenvolvimento é um processo e que a gente pode estar e está evoluindo na medida que a gente consegue, elimina as culpas, porque a culpa deixa o ser humano estagnado. A culpa não deixa a gente evoluir, porque a gente não consegue avaliar aquilo que estamos fazendo, né? E ver o que deu certo, o que não deu certo. Se culpamos, a gente se deprime quando se culpa. Eu não fiz isso que eu queria ter feito, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquele outro, né? Não casei, não tive filho, e esse ano a minha meta era essa. E aí se culpa por não ter atingido essas metas, e a culpa deprime. A gente sabe que a culpa tira a nossa capacidade de pensar, de ver possibilidades, saídas para o problema, né? Ela só baixa a nossa autoestima. A culpa tem a grande tarefa de baixar a nossa autoestima e nos deixar para baixo. Margarete, assim, pela tua experiência, vivência, né, conhecimento profundo que tu tem disso, o suicídio só acontece na depressão? Na verdade, eu acredito, tenho certeza, na verdade, disso, que o suicídio é uma falta de consciência, uma falta de contato com a realidade. A pessoa já está, eu diria até psicótica, é uma psicose, né, já. Ela perdeu o contato com a realidade. Não tem nada a ver com depressão. Mas existe uma psicose chamada maníaco-depressiva, né? Sim. Que é transtorno hoje bipolar, que se chama, né? Mas tem um nível psicótico, que é o nível já
onde a pessoa entra num processo depressivo, e a psicose ela pode ser depressiva só, né? Não necessariamente maníaca, que é a parte da euforia e depressiva, oscilar, mas tem a psicose depressiva, apenas a depressão, onde a pessoa vai entrando nesse processo, né, de ver só o lado ruim, de só se avaliar mal, se culpar por aquilo que não fez ou que fez e acho que não deveria ter feito, né? Interessante isso. E aí ela acaba entrando num processo de culpa e que não sai daquilo. E o suicídio, eu acredito que é a derradeira atitude, né? A última atitude de estar fora dessa conexão, de não ver possibilidades de saída para... Quer se desligar. Exatamente. Tá, mas me diz uma coisa, o suicídio, assim, ninguém decide de uma hora para outra, vou me suicidar. Mesmo quando o cara tem 50 anos, por exemplo... Não. Ele já vem com... Exatamente. Porque hoje a gente até sabe, e a gente avaliava a depressão como um estado depressivo mórbido, que é aquela depressão maior que a gente tem nos manuais de psiquiatria, que é aquela depressão onde a pessoa não quer sair da cama, ela não quer comer, ela não quer ver a luz do sol, ela fala em suicídio já, avisa, né? Ou ela fala em fugir, chutar o balde e fugir, né? Quem nunca passou por isso? Quem não gostaria de fugir um dia? Um dia não pensou nisso, né? Mas essa pessoa já vem com um quadro, né? E eu acredito que a humanidade está deprimida. Eu também acho. Eu acredito que a humanidade, quando a gente não consegue ver o lado bom da vida, e eu tenho muito essa experiência no consultório, das pessoas dizerem assim, mas uma mesma coisa me acontece e aquilo para mim é um horror. Daqui a um pouco, se eu tô melhor emocionalmente, aquilo para mim é bom, eu vejo o lado bom, eu viabilizo uma situação, uma solução para o problema, enfim, né? E tu acha assim que essa depressão ou esse suicídio de final de ano é quando todo mundo faz o balanço, ou que as pessoas veem na sua volta uma euforia que ele não consegue alcançar? Uma euforia não, mas uma satisfação de festa, de encontro, de presentes, de dar os pulinhos na onda lá, né? Essas coisas aqui. Um somatório de tudo. Essa pessoa já vem deprimida, e eu estava falando sobre a depressão maior, mas hoje se sabe também que o negativismo, o pessimismo, a agressividade, ela é sinal de depressão, né? Já não é a depressão. O cara muito agressivo pode ser depressivo. A depressão não é a depressão maior, não é aquele quadro que eu falei antes, certo, que é nível psicótico até, né, fora da realidade, mas são traços, e muitas vezes encobertos pela própria família, porque a própria família é depressiva e não vê. Isso é um problema, né? Não enxerga. Porque o meio é aquele ali, então o certo é aquilo ali, né? Exatamente, é aquele jeito de ver, então aquilo é normal na cabeça da família, né, que aquilo é daquele jeito. É assim que se vive. Aqui é assim que se vive, a vida não é boa mesmo, nós temos que quebrar o pau mesmo, nós temos que atirar pedra quando nos machucam, devolver na mesma moeda, olho por olho, dente por dente, exatamente, né? Quando hoje a gente sabe que o círculo da agressividade, né, ele pode ser rompido com o quê? Com tranquilidade, com afeto, com acolhimento dessa pessoa. Eu tive muitas experiências onde eu trabalhei, que tu falou, né? Claro, na PAI. 19 anos na PAI, onde os pais vinham... Chegou a ser 19 anos? Eu sabia que era muito, mas não tanto. 19, 15 anos como diretora. 15 anos? E 19 ao todo. Tive a honra de entregar um cheque em 2005. Não lembro que ano foi. 2005, eu te garanto que eu era presidente do Rota. Do bingo. Do bingo da PAI. 8 mil, foi a maior arrecadação da época. Hoje está em 12, 14, hoje sim, 15. Com a inflação. Eu me lembro, isso era uma tradição do Rota e que continua. Continua, né? Pois não, desculpe te interromper. Então a gente... Na PAI? Na PAI eu recebia muitos pais, assim... Acontecia qualquer uma situação de conflito na sala de aula, com as professoras, com colegas, e os pais vinham tomar satisfação, muito agressivos, né? E inclusive eu fui parar na delegacia. Margarete, eu vou fazer um intervalozinho para eu te
atropelei demais. Então nós vamos fazer um intervalozinho para pegar uma água e já voltamos em seguida. Ótimo. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde, com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar, oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Olá, amigos da TV Cidade, fizemos um pequeno intervalo aqui para tomar uma aguinha e já estamos aqui com a Margarete da Silva Andreasa, nos passando os seus conhecimentos, que não são poucos, 19 anos de APAE. Quanto tempo de formação? 37. Ah, mas tu começou com 10 anos, então. Quase. Margarete, nós estávamos na APAE. Precoce. Né? Exatamente, eu estava falando sobre o círculo da agressividade que pode ser rompido na medida em que tu acolhe esse sentimento e tu não tenta repreender ele de uma maneira impactante, assim, de cara, né? Então tinha muitos pais que vinham com, né, reclamações e dificuldades, e quando tu acolhe, tu entende esse pai, ele até te ouve depois, e ele se acalma quando ele vomita aquela agressividade, aquele primeiro impacto, e tu acolhe esse sentimento, entende ele, ele te ouve, ele acaba. Normalmente a gente no embate quer falar mais alto, né? Sim. Quer retrucar sempre. Em vez disso, isso eu trabalho com meus pacientes, né? De acolher o sentimento do outro, entender, pelo menos dizer, olha, eu entendo o teu ponto de vista, eu entendo, mas dentro desse ponto de vista, eu costumo dizer assim, ó, por mais que eu tenha brigado com alguém, eu briguei no campo das ideias. Nunca no pessoal. Eu não tenho nada pessoal contra ninguém. Cada um com a sua vida faz o que quiser. As pessoas não entendem. Acham que eu sou inimigo do fulano, não sou inimigo, né? E eu sempre digo o seguinte, aqueles que me fizeram mal, que eu acho que fizeram, né? Podia estar de tornozeleira, hoje aqui eu não canso de dizer isso 10 vezes aqui, né? Essa pessoa que fez isso pra mim, eu já a perdoei, mas não esqueci. Não precisa e não vai esquecer. Não vou esquecer. Não vai esquecer. Isso é perdão? É perdão? Na verdade, o perdão, ele acontece, né? E isso é um processo que a gente tem que fazer. E esse momento, a gente repensa isso nesse momento de final de ano. O que eu fiz de errado, né? Mas o perdão, ele acontece quando tu entra em contato com o pensamento sobre a situação e não te emociona. E não chora e não sente aquele mal-estar ou o coração palpitar. O coração, quando tu fala sobre a situação e aquilo, tu não tem vontade de chorar, tu não sente a mesma raiva da época. Não sobe a adrenalina? Não sobe a adrenalina, né? Tu consegue falar sobre aquilo normalmente, é porque tu elaborou o conflito, né? Quando volta a emoção, quando tu sente, quando tu fala sobre o assunto e volta o mesmo sentimento... Não perdoa ainda. É porque ainda não está resolvido. Tu sabes que assim, ó, eu já até mandei um recado já, sabe? Dizendo assim, olha, eu quero até tomar um café com a pessoa. Porque eu já entendi o porquê que ela fez aquilo. Eu tenho certeza que se ela não tivesse vivido aquela situação ali, ela não faria isso. Então eu sinto pena por ela ter caído numa coisa e perdido um amigo que eu era. Entendeu? Nada que não possa ser resgatado. Mas daí depende da outra parte, né? Mas se tu fizer um bom movimento, eu tenho certeza que essa pessoa só está esperando isso. Porque ela sabe que ela também não precisava ter feito daquele jeito. Não, eu tenho certeza disso. Com certeza ela sabe, e a gente sabe quando pisou na bola. A gente sabe quando extrapolou e todo mundo passa. A consciência é um algoz, né? É o nosso pior algoz, né? Principalmente no travesseiro.
Ele é o que não nos deixa dormir, né? Exatamente. À noite. Essa consciência, essa dificuldade de lidar com o nosso erro. Porque por mais... Eu sempre coloco para as pessoas desse jeito. Quando a gente se sente vítima, né? É uma faca de dois gumes. Se tu for ver, quando a gente se sente vítima, no fundo a gente se sente culpado, porque não se acha digno de ter sido bem tratado pelo outro. Ou não descobriu antes que a pessoa não merecia a tua amizade, né? Mas a pessoa, na verdade, a amizade que tu depositou para ela acreditou que fosse... Ela ou ele, no caso? Ela ou ele, sim. Tá a pessoa, nós estamos falando em pessoa, que é ela. Ela é a pessoa, né? Entendi. Nós vamos achar que é uma moça que eu tô falando. Né? Não. Mas né? A pessoa, moça. Ela achou que fez o melhor que pôde naquela época, assim, pelas razões emocionais que ela tinha também, né? Que influenciam. Então, não leve isso para você. Ela fez para ela mesma isso, né? Claro. Ela achava que era o certo a ser feito. Ou foi condicionada. Condicionada, né? Pelas suas experiências que levou a isso. E direcionou para você porque você estava na linha. Sim, de frente. Colocando o seu na reta. A cara tapa, o seu na reta. Outra coisa com relação ao fim do ano, Margarete, assim, quando se fala muito da tristeza do final do ano, que a gente lembra dos parentes que comemorou antes, aquela coisa toda, né? É a carência da falta dos outros em função do momento? Ou o que tu atribui mais isso, assim, a essa tristeza da reunião? Tem gente que diz assim, não, eu não gosto do final do ano porque já passou para mim, já passou. Né? Ou o Natal, né? Que normalmente a reunião da família é o Natal, né? Normalmente a gente vai pra praia pular as ondas lá, né? Sim. O que tu atribui a isso, assim, que dá essa tristeza maior no final do ano? Porque há um pico, né, de valorização, há um pico de valorização desse aspecto familiar e normalmente essa pessoa que não gosta dessa época é porque tem conflitos, né, e que se afastou ou de uma pessoa específica ou de toda a família, muitas vezes, né, os bodes expiatórios são retirados do convívio porque eles não prestam, eles não têm, né, não são dignos de conviver. Então, normalmente, eu acho que é um somatório de fatores, né? Mas porque nessa época se valoriza muito esse aspecto familiar e que tem que estar em grupo familiar e de amigos, né? Sim. Porque Ano Novo é mais amigos e Natal é família, né? Mas quando a pessoa tem essas dificuldades de relacionamento com família ou com amigos, enfim, ou na verdade que eu acho que é consigo mesmo, né? Sempre, né? sempre. E isso reflete no seu meio. Acaba, então, não gostando dessa época, se afastando mais ainda e podendo levar a esse estado que eu falei antes, psicótico, né? De fuga da realidade, quando já há um quadro e que se agrava nessa época. Não que de repente essa pessoa... não caiu a ficha, né? Ali. Não, ela vinha já, né, alimentando esses sentimentos e nessa época se agrava. Eu acho que só o fim do ano daria uns 10 programas aqui, né? Dava. Margarete, com relação assim à bebida, por exemplo, né? A depressão, a bebida é uma fraqueza que acostuma tomar álcool quando é novo, depois não sei o que, vai evoluindo até ficar um alcoólatra. Eu como eu confio muito em mim, eu tenho certeza que se eu provasse uma droga ou tomasse muito álcool durante uma semana, eu não ia cair nessa. Não se tornaria dependente. Não. Porque há uma condição obsessivo-compulsiva antes para se tornar um alcoólatra, um usuário. Qualquer vício tem o transtorno obsessivo-compulsivo, né? Não tem dúvida disso. Há uma ideia, uma obsessão pelaquilo, para o alívio daquela dor. Uma fuga? Né? Para a fuga. E a compulsão é o ato, né? É o ato de ir atrás de algo para fazer alguma coisa. Não necessariamente tomar álcool ou usar droga, mas um cacuete, né? Um cacuete que te alivia a tensão. O cigarro era isso, né? Fica nervoso, já pega o cigarro. Só que tem o cacuete junto e tem a dependência. A dependência química no organismo também, né? Mas eu acredito que
o álcool, qualquer outra droga ou qualquer outra situação de dependência, ela tem uma condição emocional anterior. Tu pode realmente usar droga e não te tornar um tá dizendo isso pra mim, mas eu não vou usar, porque eu sou pro-erd. Eu quero falar contigo agora sobre o pai e mãe daquele gancho do começo lá. A partir do momento que hoje se fala muito na tal de constelação familiar, não sei se você já acompanhou, né? Já conheço. Já ouvi falar alguma coisa. Os psicólogos não gostam porque estão tirando um pouco dos clientes, assim como o coach, né? Eu quero entrar nisso aí também. Mas tu sabe que o que me caiu uma ficha recente, eu tenho um programa de constelação aqui feito por uma menina que estudou muito, né? E é um programa assim que eu gosto muito porque ela convence quando explica. E para mim, como me convencer, tu sabe que não é muito fácil. Não é fácil. Né? Porque eu sou ateu, graças a Deus, e São Tomé junto, né? E ela diz assim, olha, se tu vem com a boca, o nariz e os cabelos, que já é o sinalzinho na perna, né? Que é da tua família, com certeza não vai ser só os físicos. A carga de toda a família vem junto no DNA. Isso na psicologia já é aceito há muito? Sim, né? Jung falava, inclusive no inconsciente coletivo, que a gente não traz só os traumas da nossa família, dos nossos ancestrais, mas da humanidade. Da humanidade. O Jung foi um grande pensador. Né? Exato. Ele diz que nós temos um inconsciente que ele atribui até as coincidências de invenções, né? Lembra da questão da invenção do avião? Sim. Que lá aqui no Brasil com Santos Dumont e nos Estados Unidos com os irmãos, aquele que eu não lembro o nome deles, né? E ele atribui isso porque os inconscientes se conectam. Ele mesmo diz que, numa distância? Mesmo, e há um processo evolutivo. Por isso que eu acredito que hoje, já entrando nesse assunto do coach das constelações, é um processo evolutivo que o ser humano está entrando, né? Eu acho que todas as armas que a gente puder... Eu não sou contra nenhuma coisa nem outra. Né? Eu acho que ajuda, de alguma forma ajuda. Não vai resolver tudo, né? Não vai resolver tudo. Eu acho que tem processo que só com terapia pode ajudar. Mas é um alerta, é um abrir de consciência, é um começo. Livro de autoajuda, palestra de autoajuda. Eu já participei de constelação e não participei nem de coach, mas enfim, já fiz outros tipos de terapia sem ser as caminhada da vida aí. Sem ser as convencionais, já fiz reiki, já me submeti, porque eu queria conhecer, eu queria saber o que isso aí tem, né, de verdade. Quem sabe um dia faça coach ainda, né? Não, olha, eu fiz várias e considerei aquilo ali uma autoajuda para mim, né? E eles têm algumas técnicas e tal, eu não fiz todo, né? Eu fiz 4 ou 5 porque eu queria ver. De coach? Fiz coach, Eu fiz psicólogo contigo, eu vou fazer agora a constelação. Eu sou curioso, quero saber, né? Eu acho que só se evolui na base da curiosidade, né? E com relação ainda o pai e a mãe, né? Isso também eu acredito nisso, que desde da fecundação ali... Desde dos motivos pelos quais... eu não tinha chegado nessa raiz aí, né? Mas eu acho que a partir do momento que a criança já tem uma consciência ali, ela já começa a absorver o ambiente, né? E principalmente o que o pai e a mãe estão ali junto conversando, né? É impossível... Aquilo que tu falou do menor para o maior, né? A criança está na barriga, sai da barriga, começa a chorar e só ali vai começar a viver? Ela já estava viva antes, né? Inclusive, eu atribuo a essa carga emocional que essa criança traz de pai e de mãe, né, que é um somatório e que se unem para formar um ser. Muito eu atribuo a essa questão às vezes até da rejeição, né, dos enjoos nas mulheres, da gravidez. É um novo ser dentro de ti, com outra. Então eu falo sempre, porque às vezes a gente pensa, eu fui rejeitado por isso, porque a minha mãe engravidou sem estar casada, ou porque era muito filho, ela não queria mais ter filho. Mas todos nós fomos rejeitados, de uma maneira ou de outra. É uma invasão de privacidade a gravidez, né? Tu falou uma coisa bem bacana aí, assim, porque depende de mulher para mulher, mas depende de como ela aceita aquele filho também, né? Exatamente. A minha primeira esposa e a segunda também, que eu sou viúvo, casei de novo, né? Nenhuma das duas enjoaram tanto, não houve tanto vômito. O vômito é uma rejeição? Mas tem outras coisas, às vezes, não tem? Não é só vômito, é ameaça de aborto, cãibra,
dores abdominais, porque né, começa a pesar, enfim. Sempre tem um processozinho. E o maior índice de traição do marido é nessa época, né? Durante a gravidez e no puerpério. Mas as mulheres dizem que ficando grávidas ficam com maior desejo. Mas o homem muitas vezes se sente abandonado e traído pela gravidez da mulher. Queira ou não queira, o homem é educado por mulheres, né? Ainda hoje. Hoje os pais estão participando mais. Mas a prof é mulher, a tata é mulher, a empregada é mulher, a avó, a mãe, ainda são as mulheres que educam os homens. Isso não vai sair, sabe por quê? Desde o tempo das cavernas, era a mulher que mandava na casa, o homem ia buscar os leão na rua, né? Nós temos sociedades matriarcais, né? Onde a mulher trabalha e o homem que cuida dos filhos. Né? Aonde isso? Tem uma tribo no deserto, no Saara, se não me engano, eles são nômades, eles vivem da venda de cavalos e quem faz os negócios é a mulher. Que bacana. A mulher é que sai, ela tem o bebê simplesmente e deixa com o marido. Olha só. Né? Eu acho que um período da amamentação talvez, né? Ela fique ainda meio por perto. Mas depois é o marido que cria os filhos, é o esposo. Eu tenho essa teoria há muito tempo, que é a mulher que manda no mundo. Em qualquer situação. E outra coisa, as mulheres têm um senso que os homens nunca vão ter, que é o da maternidade, né? O dividir esse espaço, né? Exato. Isso que nós estávamos falando antes, tem um lado bom. Tu divide teu espaço com outro ser. Mas aí o que faz isso? O que te ajuda e que aprendizagem te traz, né? Que a gente abre mão do nosso ser para dar vida para outro. Margarete, isso é muito por incrível lindo. Que pareça, estamos mais de 30 minutos conversando aqui. Eu fico muito feliz que tu tenha aceitado o convite, porque eu tenho certeza que isso aí vai ajudar muitos telespectadores. Espero que sim. De todas as pinceladas que a gente deu, né? E a gente poderia fazer 10 programas aqui emendado, né? Com porque certeza. Tu tem muito conhecimento, tu tem um palavreado fácil das pessoas entender, não aqueles rebuscados que eles falam as coisas que eu vou ter que pesquisar o que ela disse, né? Não. Isso é muito chato, né? Até, né? Às vezes complica a vida das pessoas, sim, né? sim. Eu procuro falar até termos, né? Mas explicando o que a gente está falando. Né? Muito bem. Então eu agradeço mais uma vez, gostaria que tu viesse mais seguido aqui e te deixo a câmera 13 aqui para te dar o teu recado final para os teus amigos, parentes, colaboradores, clientes, para quem tu quiser. Tá certo. Eu gostaria de agradecer aos telespectadores, né, por ter nos acompanhado nesse momento e desejar o meu feliz ano novo, que esse ano novo seja repleto de reflexões, com certeza, mas que a gente possa entender a vida como um processo e que não existe padrão de felicidade, não existe padrão para estar bem, né? Estar de bem com a vida. Nós podemos ter o nosso ritmo, a nossa frequência e ser feliz na nossa frequência, com as condições que a gente tem, né? Com aquelas possibilidades, entendendo que se a gente não fez, né, não é culpa, é responsabilidade só. A gente tem responsabilidade sobre aquilo que fez, mas não culpa. Culpa deprime, culpa nos deixa mal e nós não somos criativos para encontrar a solução e a saída para os problemas. Um feliz ano novo, repleto de muita harmonia, de muito autoconhecimento e que a gente possa recomeçar sempre, todo dia, né, com toda a energia e com toda a vontade de fazer diferente e ser mais feliz. Obrigado. Para vocês entenderem que às vezes tem gente que é tão rico que só tem dinheiro. E se tiver saúde, temos tudo, né? É verdade. Obrigado, querido. Tá?